estes encontros aqui. Agora, Hermelino Matarazzo, esse salão, né, o outro salão ali da frente, ele é um núcleo de fomento, né? Aqui nós fomentamos, aqui nós criamos movimentos, aqui nós criamos um monte de coisa. Mas é importante que haja participação de pessoas de todos os bairros da Zona Leste. Não só de Hermelino Matarazzo, não só da Ponte Rasa, da Vila Jacuí, que está aqui pertinho, mas de todos os lugares. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês, para que a gente possa ter um controle depois? Tem uma lista de presença passando. Onde é que está a lista de presença? Quem está com ela, levanta a mão. Está lá atrás, ótimo. Eu vou soltar mais uma. Eu gostaria o seguinte: quem quiser e puder estar conosco nessas plenárias a partir de dezembro, aí a gente pula janeiro e retoma fevereiro, para que a gente vá se preparando, inclusive, para as eleições de 2022, na frente do seu nome, faça um parênteses e escreva sim, tá? Só põe a palavra sim, que nós ficaremos sabendo que você estará conosco, porque aí a gente vai criar um grupo dessa plenária e vamos mandar informações constantes para que depois a gente possa começar os nossos trabalhos. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Então tá bom. Segunda coisa, aí aqui é um apelo, né? É claro e é notório para todo mundo que o Brasil, em todos os locais, está passando por uma situação tanto quanto complicada em relação da pandemia, em relação da falta de trabalho. Muita gente perdeu as suas ocupações, principalmente os que viviam da economia informal, estão agora tentando retomar, mas ainda assim está muito difícil. E a nossa paróquia aqui, a nossa igreja, os nossos movimentos, o trabalho que o Ticão, que a gente tenta levar aqui, a gente prioriza sempre as famílias, sempre as pessoas. Então, a comunidade aqui se tornou uma tábua de salvação para muita gente. Nós já distribuímos, desde o começo da pandemia, acho que mais de 5.000 cestas básicas, né, Ticão? Em atendimento às pessoas que estão com necessidade. E os nossos recursos estão escassos. Então, produzir todos esses encontros, essas coisas, parece que não, mas dá uma certa despesa. É papel, é impressão, é energia e tudo isso. Então, tem um chapéu aqui, ó, que eu vou deixar aqui em cima da mesa. Quem puder colaborar no final e deixar alguma coisa aqui para a gente poder fazer a manutenção de tudo isso, a gente agradece. E aqueles que puderem depois e quiserem nos fazer uma doação de papel sulfite, uma caixa de papel sulfite, quem puder doar para a gente, que a gente usa muito, muito. Para vocês terem uma ideia, só para essas plenárias aqui já foram 4.500 folhas. Né? Então é muito papel e essas impressões a gente tem que pagar também. Então está aí feito o apelo da gente. Muito bem. Para quem já esteve aqui na semana passada conosco, eu vou me tornar repetitivo, mas eu tenho que fazer isso em razão daqueles que estão chegando pela primeira vez. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui? Nós teremos 3 questões que cada candidato presente vai falar a respeito. Nós gostaríamos de ouvir a opinião dele e a posição a respeito dessas 3 questões. E claro que você pode falar de outras coisas também, mas haverá um tempo, né, para que cada um possa falar. As 3 questões são dos seguintes temas. Primeiro, a renda cidadã, a renda básica para as famílias. Está sendo distribuído um abaixo-assinado, não sei se já passou por aí, está chegando, logo chega, que a gente depois vai encaminhar para os órgãos competentes, e nós estamos pedindo a continuidade, não apenas do auxílio emergencial, mas que seja transformado numa renda básica realmente, no valor de um salário mínimo, né? É claro que a gente sabe que vamos ter que lutar muito por isso, mas conseguindo uma renda básica que possa garantir o mínimo de condição de vida para as pessoas, principalmente da periferia, já será um grande avanço, né? E aí os candidatos a prefeito e a vereador farão um comentário sobre esta questão. O que pensa a respeito, se é a favor ou contra, e o que pretende fazer para que isso aconteça de fato. Então esse é o primeiro tema, ok? Segundo tema, Universidade Federal da Zona Leste. Nós já falamos sobre isso aqui a semana passada, porque são 10 anos de luta, né? Já são mais de quase 5 anos que o terreno está lá, cedido para o MEC. O primeiro predinho que está funcionando foi reformado pela prefeitura. O projeto arquitetônico
e de implantação já está pronto, no orçamento na época de 75 milhões de reais, concursos, os cursos aprovados, e infelizmente desde que o Temer entrou, nada aconteceu, e com a entrada deste atual governo, então, a coisa fechou de vez. Como o Ticão disse, ele não nos recebe, ele não nos atende, o ministro não atende, não dão resposta, e a gente recebeu uma informação de que eles estavam com uma ideia, inclusive, de fechar esse campus antes que ele comece a funcionar adequadamente. Então, essa é uma segunda questão, como é que nós vamos brigar, e aí, no caso, o que a bancada do seu partido pretende ou fará em prol da Universidade Federal, lá em Brasília e nas esferas de competência. Então, esse é o segundo tema, ok? E o terceiro tema diz respeito ao SUS, é aquilo que o Ticão estava falando. O SUS, eu não sei se vocês sabem, mas ele nasceu aqui na Zona Leste, né? Nos anos 80, e depois transformou-se no que hoje é considerado o melhor programa de saúde pública do mundo, considerado pela ONU, considerado por outras instituições de saúde do mundo, mas que infelizmente é tratado com um descaso muito grande. Outro dia a gente estava fazendo uma avaliação, a gente acha até que errou um pouco na luta pelo SUS. Na verdade, não seria bem um erro, porque na época nós não tínhamos nem locais para que as pessoas fossem atendidas. Então a luta foi por implantação de unidades básicas de saúde, hospitais, foi o caso do Hospital de Hermelino Matarazzo e tantas unidades de saúde, que hoje prestam um serviço curativo emergencial. A gente sabe que a maioria das pessoas atendidas pelo SUS estão já na fase final de suas vidas. E aqueles que estão jovens ainda, ficam numa fila de espera para atendimento, numa fila de espera para exames e assim por diante. Além do que os recursos do SUS estarem sendo transferidos para as OS, as Organizações Sociais de Saúde, que estão tendo um lucro exorbitante com a administração dos hospitais e das unidades de saúde, quando isso poderia estar sendo feito com toda a qualidade através do próprio SUS. Então, o que a gente está propondo? Que a medicina do SUS seja transformada numa medicina preventiva, educativa e integrativa. Preventiva para que as pessoas recebam uma formação de como prevenir doenças. Educativa, porque a gente propõe que ela tenha um programa de formação realmente das pessoas, começando desde as crianças da escola, e aí envolve, questões do agrotóxico, questão de uma boa alimentação e tudo isso. E o terceiro ponto, integrativa, porque a gente entende que não dá para você trabalhar a questão de saúde isoladamente. Você tem que trabalhar isso com a educação, com a segurança pública, com o serviço social, enfim, com todas as outras áreas de governo. Então, esses são os três temas, tá ok? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: nós vamos abrir a palavra para todos os candidatos a vereador e vereadora que estão presentes, tá? Eu peço, se algum candidato a vereador não assinou a lista de presença lá na frente, por favor que assinem para que a gente possa ser informado da sua presença e o chame para fazer uso da palavra. E teremos a palavra do candidato a prefeito. Hoje confirmou a presença, está aqui o Guilherme, até agora não chegou nenhum outro, eu não tive também nenhuma confirmação de presença dos outros candidatos, A semana passada nós tivemos aqui o Orlando Silva e o Zaratini, que é candidato a vice pelo PT, Nabil, bem-vindo, acabou de chegar. Que é isso, rapaz? Foi brigar com o mais forte? Ah, louco, viu? Beto Custódio está ali com a gente também, companheiro de muita luta. Então nós vamos iniciar. Cada candidato a vereador terá direito a 4 minutos de fala, tá? E eu vou desligar o microfone, porque tem uns que se empolgam e os 4 vira 5, vira 6, vira 7, se você não segurar a coisa, não saímos daqui hoje, E o candidato a prefeito terá 10 minutos de fala, tá? Para poder expor as suas ideias e responder também as nossas questões. Está esclarecido? Alguma pergunta? Não? Então vamos dar uma grande salva de palmas a todos nós que estamos aqui, preocupados em defender a democracia e garantir a liberdade nesse país. Oi, Ana. Educativa e integrativa. Isso. Não.
Deixa eu já esclarecer isso também. Nós não estamos permitindo que representantes de candidatos, seja vereador ou prefeito, façam uso da palavra. Tá? Apenas o candidato. Quem trouxe material para distribuir e está aqui presente, tudo bem, pode distribuir seu material. Porém, nós pedimos que isso seja feito na saída, tá? Quando nós terminarmos, por causa daquilo que o Ticão falou. Né? O arquiteto que fez isso aqui, um tal de Padre Ticão, antigamente a ideia aqui era para ser um estacionamento, mas o estacionamento virou um grande salão de formação, né? Então a altura aqui não é muito adequada para som e tal, mas a gente vai tocando o barco assim mesmo, tá bom? Então eu peço só um minutinho a vocês e nós já vamos dar início, convidando os candidatos por ordem de chegada, tá? Mesmo critério que nós adotamos na semana passada. Com relação ao Guilherme, nós temos hoje uma mesma situação que nós tivemos com o Orlando na semana passada. O Guilherme terá que sair um pouco mais cedo, por causa de uma outra agenda no centro. Então, quando for 8h30, tá, eu passarei a palavra para o Guilherme e depois retomamos com os candidatos que ainda não tiverem feito uso da palavra. Está bem claro, gente? Tá? Então, obrigado pela presença e vamos começar a trabalhar, né? Senão a gente não anda hoje. Eu, como sou gordo e forgado, vou ficar aqui sentado porque a calúnia dói pra caramba. É o peso da barriga. Muito bem. Por ordem de chegada, eu convido para fazer uso da palavra. E uma coisinha que eu me esqueci. Cada candidato, depois do uso da sua fala, o que nós estamos pedindo, aqueles que já fizeram isso na semana passada não precisam fazer hoje novamente. Mas nós pedimos que passem aqui com a Gabi e assinem o termo de compromisso, assumindo com a Zona Leste o compromisso de que, em sendo eleito, tá, venha a defender as políticas públicas que estão propostas nesta carta. Se alguém não pegou, por favor, ali na mesa de entrada tem. São 6 cartas de cidadania, um conjunto, com todas as políticas públicas e reivindicações que nós levantamos junto aos movimentos sociais e lideranças populares para a Zona Leste na próxima administração da cidade, ok? Então tem ali o termo de compromisso, eu peço a todos os candidatos que o assinem. Então eu convido, e eu gostaria que nós recebêssemos sempre com uma salva de palmas e também, quando terminar o uso da palavra, que também aplaudíssemos, porque nesse país, hoje eu achei engraçado que a minha sobrinha de 9 anos falou assim para mim: ô tio, parece que o capeta escapou do inferno e veio passear no Brasil. A coisa está feia por aqui, né? Então, sair candidato, lutar contra essa direita pecaminosa, né, que está aí, não é tarefa fácil para ninguém, né? Principalmente para aqueles que têm um compromisso de defender realmente os mais carentes. Então, eu convido para fazer uso da palavra o candidato a vereador pelo PSOL. Saudade de você, negão. Júlio César, para fazer uso aqui da palavra. Por favor, Júlio. Boa tarde, companheiras. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Meu nome é Júlio César de Andrade. Eu componho uma candidatura coletiva chamada Quilombo Periférico por uma São Paulo sem racismo. Em primeiro lugar, antes de tratar dos temas da renda, eu quero dizer que o racismo como ideologia, ele se materializa na vida, nas mentes e nos corações da população preta, pobre, periférica, na dimensão da desigualdade socioeconômica. São as mulheres pretas que sentem na pele todos os dias os altos índices de feminicídio, os altos índices de violência obstétrica e os altos índices de opressão histórica produzida por essa sociedade de classes. Em segundo lugar, se a desigualdade social e econômica atinge e afeta majoritariamente a população preta, pobre e periférica, o nosso compromisso contra o quilombo periférico é para além da renda que está aqui. É de uma São Paulo que desconstrua o racismo estrutural e institucional. Pois a criança preta já sofre violência desde o ventre da mãe, a violência obstétrica. E quanto candidatura coletiva, nosso dever é denunciar
essa opressão. Segunda questão importante, já tratando a questão da saúde pública, a defesa de um sistema único de saúde universal, a população preta é a população que mais sofre e que mais morreu vítima do Covid-19. Se nós somos a maioria nos altos índices de desigualdade, somos também maioria porque somos cotidianamente mortos por uma PN e por um Estado genocida e assassino. Quando não mata na bala, mata no processo de epistemicídio e mata no processo de ausência das políticas sociais. Então, defender renda básica é defender uma política de seguridade social, de assistência social, de saúde com qualidade, pública, laica e presencial. Haja vista que os setores neoconservadores têm tornado a saúde pública um berço das religiosidades, e não do papel laico do seu Estado. Defender uma renda é defender renda para as mulheres pretas, defender renda para as mulheres que sofrem violência doméstica, e defender condições mínimas de sobrevivência, e defender uma política de assistência de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social, inclusive com ampliação de serviços para atendimento a mulheres vítimas de violência nas periferias da cidade de São Paulo, com foco com as mulheres pretas e indígenas. O que dizer da universidade? Eu sou mestre em serviço social, me formei pela Unifesp. Como é difícil a população preta permanecer nas universidades federais, porque o acesso a gente consegue, e a permanência? Precisamos de bolsa com qualidade, não só bolsa, mas ampliação dos cursinhos populares, como a organização a qual eu participo, a Uniafro Brasil, que vem fazendo enfrentamento historicamente, pensando a formação e o acesso à educação pública dos jovens e jovens pretinhas e pretinhas da periferia. E defender a política de saúde é mais do que compromisso, é defender a vida. Só para finalizar, quero registrar aqui o nosso compromisso contrário ao genocídio, dizendo que vidas pretas importam, e chamar vocês a cantar conosco o nosso refrão e fazer esse refrão viralizar na cidade. O quilombo tá lindo como que? O quilombo tá lindo como que? Só faltava você. O quilombo tá lindo como que? Só faltava você. 50020, quilombo periférico, por uma São Paulo antirracista, anticapitalista e antifascista. O próximo candidato a fazer uso da palavra... Espera aí que eu inverti a bola aqui. A candidata pela Unidade Popular, Lígia Mendes. Tá bem, deixa eu passar logo aqui para evitar, né? Boa noite a todos e todas. Eu sou Lígia Mendes, sou nascida, criada e moradora de Guaianazes. Sou da Unidade Popular, é a primeira candidatura que a Unidade Popular participa. E a gente está com muito orgulho de construir esse partido, que foi feito para ser uma ferramenta de luta nas mãos da classe trabalhadora. Agradeço mais uma vez a oportunidade, estive aqui na semana passada. Vou falar um pouquinho da saúde. Eu sou servidora da saúde, sou fonoaudióloga. Me formei há alguns anos na Unifesp, vou deixar esse assunto para daqui a pouquinho. E trabalho na vigilância em saúde do nosso município. Primeiro, a gente falar que a próxima Câmara de Vereadores, e que eu tenho certeza que a Unidade Popular vai ter uma cadeira, a gente vai precisar fazer muita luta para refazer uma política, depois desse desmonte que o Covas e o Dória, também endossado pela política de cortes de verbas do governo Bolsonaro na saúde do nosso país, na nossa cidade. Logo no começo dessa gestão, foi tentado cortar as farmácias das unidades de saúde.
o SAMU foi desmontado, o avanço da terceirização na saúde na nossa cidade é brutal. As condições de trabalho dos servidores da vigilância foi totalmente desmontada, sem carro para as autoridades e para os agentes de zoonoses que fazem aquele trabalho importante de vigilância nos nossos territórios, foi desmontado. E, mais recentemente, a gente teve o desmonte da Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância de Saúde da nossa cidade, no meio de uma pandemia. É uma irresponsabilidade sem tamanho. Você retirou metade dos servidores, são servidores diretos, porque é um órgão de fiscalização. Então, quer dizer que esse município, Dória, Covas, não gosta de quem fiscalize as condições de saúde da nossa população, né, para garantir uma saúde de qualidade. Em especial, desmontou uma área muito cara para a população de São Paulo, que é a saúde do trabalhador, que fiscaliza os ambientes que colocam em risco a nossa saúde, que amputa a mão dos trabalhadores, que gera depressão, doenças relacionadas à saúde mental da classe trabalhadora. Então, ele desmontou, não deixou nenhuma pessoa lá para trabalhar. Então, o trabalho da nossa Câmara de Vereadores para o próximo período é muito grande. A Unidade Popular defende o SUS 100% público, de qualidade, gratuito para todos. A nossa proposta é de elaborar um processo de municipalização dos serviços terceirizados. Isso é a longo prazo, mas precisa ser começado. E o nosso município tem como fazer isso, porque dinheiro não falta, como você falou. Falta interesse, né, porque é uma fonte de lucro e de corrupção. Haja vista IABAS, haja vista a OS, que quis, de uma hora para outra, abandonar a população da Zona Norte, de um dia para o outro, largando o contrato. A gente defende que política pública e saúde, que saúde é política pública, não é contrato. Contrato não faz saúde. Então, a ampliação da atenção primária com a estratégia saúde da família, que não seja restritiva e nem que seja obrigatoriamente executada por terceirização. Ampliação da vigilância em saúde e a valorização dos serviços dos servidores e dos trabalhadores da saúde. Em relação, eu já falei semana passada, é muito corrido, é difícil a gente falar de temas tão complexos em pouco tempo, mas é necessário essa renda mínima. O salário mínimo é importante, mas eu moro em Guaianazes, o povo não aluga nem casa mofada sem janela com menos de R$500. Um salário mínimo, lógico que é mínimo, mas o DIEESE é 4.980. A gente tem muito a lutar. Meu nome é Lígia Mendes, meu número é 80.080.000. Obrigada. Eu vou fazer um pedido para que os candidatos se limitem ao tempo, porque nós temos, para nossa alegria, bastante candidatos presentes hoje. Estamos com 14 candidatos a vereadores presentes aqui hoje, né? Que é um muito número. Próximo, por favor, para fazer uso da palavra, o candidato pelo Partido Liberal, Léo Lemos. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar, hoje é o dia do professor, a todos os professores e todas as professoras, inclusive a dona Márcia, dona Lurdinha, que me ensinaram a ler, me ensinaram a escrever, e que se não fosse por elas, eu não estaria aqui hoje. Bom, pelo primeiro assunto aqui sobre renda básica e renda universal, a maioria dos assuntos aqui são assuntos que têm que ser realmente destravados lá na federal. É impossível a gente trazer essa votação para cá sem antes ser destravado lá. O primeiro passo já foi dado, não é a solução, mas já foi dado, que foi até proibido de falar sobre Renda Brasil, mas é um programa que, se der o primeiro passo, a gente consegue ampliar ele até um salário mínimo. Como que funciona? O Renda Brasil, né, que antecede a carteira profissional verde-amarela,
né, que antecede também a carteira profissional azul, ela fornece, não muito, né, aquela renda, no começo acho que foi julgada por 300 a 600 reais, não lembro, acho que de 200 a 300 reais, e para substituir o Bolsa Família. A intenção seria até boa, porque as pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família receberiam a Renda Brasil e daí partiriam para a carteira verde e amarela, se conseguisse passar de um salário mínimo para a carteira azul, e se caso ela não conseguisse ficar empregada, fosse desempregada, ela voltaria para o Renda Brasil, não correndo o risco de perder o benefício novamente. O primeiro passo já foi dado. Agora é fazer o quê? Dialogar para que isso vá adiante, para que a gente possa fazer com que esse programa se estenda. Aí sim, a gente vai poder lutar por um salário mínimo de renda básica, principalmente para o pessoal da comunidade de periferia. Sobre a Universidade Federal, também a mesma coisa. Por ser um assunto federal, por ser um assunto que está abandonado lá, tem que destravar isso. Precisa ser destravado isso. E como que se faz isso? Não adianta. Precisa de diálogo. Precisa ter uma interação. Nada de fla-flu, nada de ideologia. Vamos ver quem precisa desse serviço, quem precisa dessa faculdade, quem precisa da universidade. Se é para o povo que a gente tem que lutar, é para o povo que a gente tem que lutar, independente de ideologia. A gente vai ter que conversar, dialogar e fazer com que esses cursos sejam fornecidos, sim, e não somente, como eu disse na semana passada, destravar, tanto na federal como também no estado, a construção de escolas técnicas, porque é necessário ter uma escola técnica. Eu conheço pessoas que se formaram em escola técnica daqui do Hermelino Matarazzo, que não moram aqui, ou quer dizer, que não moram, não, que não estudaram aqui, estudaram em outro lugar, tiveram que se formar em um outro lugar. Precisa sim ter essa interatividade com o poder do estado para a gente poder trazer também cursos profissionalizantes e cursos técnicos, que é por isso que eu luto, não vai dar tempo de falar até o fim, mas eu gostaria de deixar esse recado para vocês. Meu número é 22589, não é difícil, faça um L na urna, 22589, Léo Lemos para vereador. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, querido. E agora eu chamo o candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Chiquinho Timóteo. Bom, Chiquinho, tudo bem? Boa noite. Sou Chiquinho Timóteo, sou morador de Jardim Maringá, Vila Matilde. A gente, desde sempre, participando das atividades sociais da região, e por isso que a gente foi convidado a participar de algo que eu nunca quis, porque a gente sempre foi vítima da política, sempre foi vítima, então a gente sempre achou que está muito distante da gente, e hoje a gente percebe que a gente tem que estar bem mais próximo para poder melhorar e ajudar. A gente fez parte de algumas entidades, conselhos, e o Conselho da Saúde que a gente participou, a gente viu as dificuldades que a gente tem com o SUS. Embora o SUS seja o melhor modelo de saúde, só que no Brasil ele é vítima como a gente. Aqui você vê a falcatrua que é. A gente fez parte da Conferência Municipal de Saúde, ficamos 3 dias lá, e lá a gente descobriu as falcatruas imensas que tem na questão do SUS. Só para um político, só para um Cunha, os planos de saúde ofereceram 5 milhões para um que a gente descobriu. Imagine quantos tem até hoje lá. Né? Qual é o lobby que esse pessoal faz? Então, a gente está distante, mas estamos acomodados. E aqui a gente está pela união para resolver, para ajudar a resolver ou melhorar, fazendo a união com todos. A gente tem a importância de todo mundo
todo mundo tem sua participação, mas a necessidade de se fazer a união, ela é muito grande. Então, aqui teve o nosso amigo que falou do sofrimento, do problema que tem da raça negra. Nós somos um país da raça negra, nós somos da raça. Então, brigar não é separar, é brigar junto. Fazer parte, compor com eles qual é a necessidade que tem a sua região, com quem está trabalhando, com quem tem fé de melhorar uma região. E a gente está aqui por isso, para tentar ver o que a gente pode fazer pelas crianças, porque é elas que vão estar na universidade federal, municipal, estadual. Porque a gente vai brigar pela universidade, mas estamos brigando primeiro com as crianças. Então, hoje, a gente é vítima, porque nas faculdades, algumas pessoas bem de vida, que não sofreram tanto como a gente, vai estudar numa universidade, mal aprende e vai ser um doutor que vai nos atender. Então, a gente já vai ser vítima deles também. Então, é importante a gente trabalhar a base na saúde, para a gente ter saúde para brigar pelas universidades. Pela união de ações, Chiquinho Timóteo, muito obrigado. Eu convido agora, para fazer uso da palavra, o candidato a vereador pelo PSOL, Sheik Rodrigues, por favor. Muito boa noite a todos. Semana passada estivemos aqui, hoje vamos falar de mais 3 temas, alguns repetidos. Educação é a base de um país. Se você quiser algum médico, outro professor, qualquer profissão é baseado na educação. Agora, por que a nossa universidade da Zona Leste está parada? Por que a falta de investimento? Será que o governo não tem recursos, não tem dinheiro para investir na educação, na saúde ou qualquer área? Cidade de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo, é impossível você falar da falta de dinheiro dentro dessa cidade. Chama-se falta de interesse. A pobreza e a falta de educação, a falta na educação, de verba na educação e investimento, é um grande comércio para as grandes empresas. A ignorância de um povo é um grande comércio para a manipulação de grandes empresas. Eu morei no Irã durante 8 anos. O Ayatollah Khomeini, que era o líder revolucionário do Irã, ele falava que a situação de um povo nunca vai mudar até o próprio povo mudar. Muitas das vezes o que nós estamos vivendo também é consequência das nossas atitudes. Quando a pessoa fala, não voto, não quero saber de política, quando fala que política não presta, quando a pessoa abre mão desse poder, quando pega um papelzinho do chão e vai lá e vota naquele primeiro papelzinho que viu. Então, vamos lá, com relação à renda básica, eu vou olhando o tempo aqui. Com relação à renda básica, o meu partido, o PSOL, nosso candidato a prefeito Boulos com a Irondina, já tem um projeto, já que foi estudado, foi muito bem estudado, de renda básica. Então, eu sigo o projeto do meu partido, de acordo com o meu candidato, que provavelmente ele vai apresentar aqui, com relação à renda básica. Com relação à saúde, de verdade, nós temos o Hospital do Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, porque eu sou da Zona Leste, é um descaso total. A reabertura do Hospital Nossa Senhora da Penha, que é perto da minha casa, eu sou morador do bairro da Penha, é outro descaso que está abandonado lá. Se você precisar de um hospital público na Penha, eu sou obrigado a ir no hospital do Tatuapé, que é o mais próximo numa emergência. Então, a saúde também. Falta dinheiro para a saúde? Não falta, nosso governo tem. Precisa o quê? Precisa ter um prefeito, precisa ter uma Câmara de Vereadores que trabalhem em conjunto, como uma orquestra sinfônica bem em sintonia, que aprove os projetos e tenha a mesma luta. Agora, se o povo vota para prefeito no fulano e numa Câmara Municipal que vai brigar com o prefeito e os vereadores entre os próprios vereadores, a gente não está remando para o mesmo lado. Então, é necessária a conscientização política nessa eleição. A renda básica, a saúde, e com relação à universidade, a mesma coisa. Talvez a questão da nossa Universidade Federal, que é uma falta de interesse e um abandono pelo governo federal, talvez a iniciativa municipal tentar negociar com o governo e assumir a Universidade Municipal da Zona Leste,
questão de diálogo, questão de interesse. Eu acredito muito no governo Boulos e Erundina, que é do meu partido. Erundina teve um dos maiores projetos da educação da história, que nunca se viu até os dias de hoje, depois aí de 30 anos, acredito, né? E nós vamos seguir firme nisso. Então tenham consciência política, votem no prefeito e votem nos vereadores que têm a mesma mentalidade, que têm os mesmos interesses que vocês, para depois não chorar daqui 4 anos, que cada briga de prefeito com vereador é dinheiro público jogado fora. Para enfrentar isso tudo, precisa ter coragem, como o Boulos fala. Primeira coisa, eu vou concluir. Desculpa. A primeira coisa que precisa fazer é que nós estamos pegando uma prefeitura sucateada. Por mais que tenha um caixa em dinheiro lá, ela está sucateada. Está cheio de esquemas, está cheio de empresas com negócios com a prefeitura. Então precisa entrar alguém de coragem primeiro para consertar, para construir. Ninguém constrói uma casa em cima de uma casa velha. A gente precisa o quê? Preparar, ver se essas colunas estão preparadas para receber algo bom. Precisamos. Deu? Então vota 50171. O número é 171, é puro marketing. Eu sou bem direto e verdadeiro. Vota 50171. Sheik Rodrigo. Tamo junto. Obrigado. Eu fico contente de ver toda essa mescla que nós temos de culturas, né, misturadas num processo como esse. Isso é belíssimo. Eu chamo agora a representante do Partido dos Trabalhadores, candidata a vereadora Iracema Araújo. Quem vai falar? Ah, tá, que seu nome não saiu daqui. Então, Nabil, é tu, meu amigo, vem para cá. Bom, boa noite para todos, para todas. Eu estou aqui em nome do coletivo Mais Direito à Cidade, que é formado por 7 companheiros. Está aqui a Iracema, que é do Jardim Helena, aqui de São Miguel, o Beto, que é de Guaianazes. Nós temos mais 6 companheiros, né? Mais 4 companheiros, né? A Ivaniza, que é do Movimento de Moradia, a Raíssa, que é uma ambientalista, arquiteta, que defende o meio ambiente, a Anabela, que é uma feminista da Zona Sul, e também o Gil Marçal, que é um gestor da área da cultura periférica da favela Monte Azul. Esse coletivo ele tem o objetivo de defender o direito à cidade em todas as suas dimensões. É por isso que estamos companheiros, cada um de uma área da cidade, cada um de um tema, e esses temas todos que nós estamos trabalhando dão conta muito dessa plataforma que vocês estão apresentando aqui. Essa plataforma é uma plataforma de todas as áreas. E alguém que vai estar na Câmara vai ter que discutir todas as áreas. É por isso que nós temos um coletivo que vai ter esse trabalho amplo em defender a educação, a saúde, a habitação, os direitos civis e humanos de uma maneira geral. É muito importante a gente ter claro que esses problemas que vocês estão levantando aqui, por exemplo, o problema da saúde, né, eu concordo muito com a maneira como está sendo tratado aqui, né, pelo todo o coletivo de vocês. Né? Por quê? Porque nós não podemos pensar a saúde como a doença. Nós temos que trabalhar de maneira preventiva na saúde. Nós temos que trabalhar na saúde em todas as áreas. É por isso que a integração das políticas públicas é fundamental. Porque se a gente tem uma boa habitação, se nós temos temos áreas verdes, temos parques, se nós temos uma qualidade de ar, ou tivermos uma água com qualidade, nós vamos ter mais saúde. E a gente sabe que o que existe na saúde hoje é muito mais a indústria da doença do que a indústria da saúde. Até porque grande parte da indústria química fatura em cima da doença das pessoas. E os tratamentos geram novas doenças. Então a saúde preventiva, a saúde natural, né, e todas as formas de enfrentar a saúde que não seja da saúde das maneiras absolutamente inadequadas como existe hoje no sistema de saúde, nós buscaremos enfrentar de uma maneira diferente. É claro que nós precisamos, porque as pessoas ficam doentes, precisamos de equipamentos de saúde. Mas, na verdade, não é necessariamente
aquele tipo de tratamento que nós temos hoje, que é caríssimo e que faz parte de uma estrutura hoje que as OS faturam muito mais do que o benefício que trazem. Segundo lugar, a questão da universidade. Um minuto só? Bom, a universidade, nós lutamos muito para trazer a universidade para a Zona Leste. Isso estava no nosso plano diretor de 2002. E a USP veio para cá, mas não veio com todos os cursos. Não veio porque veio só os cursos marginais. Então, isso é assunto que não é da prefeitura? Claro que é, porque reduzir as desigualdades territoriais da cidade é um assunto da prefeitura. Então, nós temos que trazer os cursos que realmente interessam para a população para a Zona Leste e implantar o Instituto da Cidade na Universidade Federal, que veio para cá, mas não foi implantado efetivamente. Então, são temas fundamentais que nós buscaremos tratar no nosso coletivo Mais Direito à Cidade, porque trazer universidade, trazer saúde, garantir condições de renda básica, e de habitação e de educação são fundamentais, e nós vamos trabalhar isso de maneira integrada, lembrando que nós vamos ter a revisão do plano diretor ano que vem, e ela vai tratar de todos esses temas de maneira conjunta. Então é isso, parabéns pelo trabalho de vocês e estamos juntos. Valeu. Nabil, tem um compromisso ali para você. Obrigado, Nício. Tá. Eu chamo agora o candidato do PSOL, a vereador Edson Carneiro Índio. Cadê você? Está vindo ali. Tudo bom, querido? Bem, inicialmente, boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite e cumprimentar Valdir, Padre Ticão, próximo prefeito da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos, e todas as lideranças, candidatos, em particular dos setores populares, democráticos, das diversas organizações políticas que estão presentes. Primeiro, as cartas nos é colocada para o debate, trazem pontos fundamentais para a nossa cidade e para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, e combater as desigualdades sociais na cidade de São Paulo e no Brasil deve ser a prioridade de qualquer governo, de qualquer pessoa que postule um cargo na Câmara Municipal ou na Prefeitura de São Paulo. Para nós, um vereador não pode ser apenas aquele, e não pode ser aquele que fica debatendo mudança do nome de rua ou homenagem a outros políticos. Um vereador da maior cidade do país tem que debater projeto político, tem que debater as grandes questões estratégicas do país, debater os principais problemas e soluções que cheguem à raiz desses principais problemas. E para debater a Universidade Federal da Zona Leste, para discutir o Sistema Único de Saúde e para debater uma renda básica permanente para a população, é preciso primeiro revogar a emenda constitucional 95, revogar o teto de gasto e liberar o investimento público, o gasto público, para que a gente possa combater as desigualdades sociais no país. Um vereador da cidade de São Paulo também tem que fazer esse debate, tem que enfrentar o governo federal e tem que fazer, esse é o debate fundamental, restabelecer as condições do Estado brasileiro de fazer políticas públicas e de ter gasto público. Sem gasto público, nós não vamos sair dessa crise brutal de desemprego, de miséria, de aumento da pobreza extrema e que está levando milhões e milhões do nosso povo à miséria. A Universidade Federal da Zona Leste, primeiro, uma das maiores regiões do mundo, não ter uma universidade federal aqui é uma constatação que nos leva a fazer luta social para que tenha. Porque a população, as trabalhadoras e trabalhadores da Zona Leste, os filhos da classe trabalhadora da Zona Leste, precisam ter acesso à ciência, à pesquisa, à inovação, ao desenvolvimento. E isso é uma necessidade e nós nos comprometemos com toda tranquilidade com isso. A questão da renda básica, nós escolhemos como número, Valdir, o número 50.600, para demonstrar
o nosso compromisso com a manutenção não apenas do auxílio emergencial aprovado a contragosto do governo federal, mas da necessidade de uma renda básica permanente que seja suficiente para garantir a dignidade humana, que está no artigo 1º da Constituição Federal, que está no artigo 3º da Constituição Federal. Dignidade humana necessita renda e recursos para as pessoas sobreviverem. E uma renda básica permanente é fundamental, não apenas para garantir a dignidade humana, não apenas para colocar comida na casa dos filhos, para comprar remédio, mas também para reativar a economia, para reativar o comércio local, o mercadinho do bairro, a padaria do bairro. É fundamental. E nós achamos que é muito importante, em 10 segundos, reverter o processo de terceirização, de privatização, de mercantilização e de financiarização da saúde pública no Brasil, que se tornou não apenas uma mercadoria, mas se tornou um produto financeiro negociado nas bolsas de valores. Nós queremos SUS 100% estatal e público para levar a saúde básica e atenção básica e aos procedimentos mais complexos para a saúde. Grande abraço, vamos à luta, vamos acabar com as desigualdades sociais do nosso país, democracia e soberania necessárias. Obrigado, Índio. Valeu. Gente, eu acabei de receber um pedido do nosso pessoal para que, quando você estiver fazendo uso da palavra, fique mais aqui no meio, porque a câmera está pegando, eles estão tentando correr para lá, correr para cá, mas ela pega melhor aqui no meio, tá? Pode ficar na frente do Valdir, não tem problema nenhum. A minha cara já está cansada aí, não precisa. Próximo candidato, por favor. Nós teremos esse candidato para fazer uso da palavra, em seguida o Guilherme fará a sua explanação. Tá bom assim, Júlia? Tá? Eu convido o Luiz Santos Nascimento, pela Unidade Popular, para dar o seu recado. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao espaço da Igreja de Francisco de Assis. Muito importante esse espaço. E gostaria de me apresentar. Eu sou o Lucas, sou estudante de Engenharia Federal do ABC, faço parte do Movimento de Bairro, Movimento de Luta nos Bairros das Favelas, MLB. Estou representando a candidatura coletiva Frente Negra Antirracista, que também é composta por Tainá, que é aqui de Ermelino, Jorge, que é advogado morador de São Mateus, Rafaela, que é trabalhadora da economia Tamanduateí, Dani, que é artista, estudante da USP, faz parte do movimento de mulheres do Agabenário, de 9 de julho, São Mateus, e estamos aqui para... e Júlia, que também é trabalhadora e faz parte do movimento Olga Benário. A nossa candidatura, ela tem esse nome e ela se propõe a combater 3 eixos, A luta contra o desemprego, a luta contra a violência do Estado e a luta contra o racismo. O que a gente pensa da luta contra o desemprego? A gente acha que é muito ideológico quando a gente vê um governo federal, Bolsonaro, escolher dar R$1 trilhão de reais para banqueiros e ficar reclamando para dar R$200 para o povo que está passando fome e que está sendo despejado nas periferias do Brasil. A gente acha que é muito ideológico quando a gente vê camelôs em São Paulo, mais de 150, tentando sobreviver, e a prefeitura do Covas manda a GCM bater e faz uma solução falsa que se chama Tô Legal, mas, assim como uma amiga camelô de São Mateus, a Nilda, inclusive a Nilda fala muito do Padre Chicão, sempre que a gente vai lá, ela menciona muito, ela gosta muito do senhor, ela era aqui do Ermelino, ela fala que, na verdade, é o não tô legal, porque é uma solução que não legaliza praticamente ninguém. E a gente luta pelo direito de trabalhar. Na pandemia, a gente viu que teve muita gente despejada, muita gente que perdeu o emprego. E essa renda mínima, já falando nessa proposta, a gente acha que é o mínimo, um salário mínimo, mas precisa de muita luta, pessoal. A gente acha, a Unidade Popular costuma falar que a única coisa que promete é a luta, porque todas essas pautas a gente vai precisar estar negociando com o povo na rua, com o povo enchendo as ruas. Então, só para falar bem rapidinho,
a violência do Estado, segurança pública. A gente precisa lutar contra uma segurança que vê o próprio inimigo, o próprio povo como inimigo, a própria juventude. E não é pouca gente, é a juventude do Brasil inteiro. E isso se repete aqui na cidade. Faz mal para a economia você matar, né, a sua própria juventude, a sua própria mão de obra, em maioria negra. O SUS também, a gente precisa lutar. A maior parte dos usuários do SUS, 80% são autodeclarados negros e pardos, né? E Universidade Federal, a mesma coisa. A gente precisa de uma luta gigantesca com os movimentos de juventude pela educação pública, como Correnteza, né, como o JR, que sempre faz uma luta. Vários movimentos que já se unem em várias quebradas. A gente precisa colocar o mandato, os vereadores, como uma ferramenta para amplificar a voz dessa luta. E, por último, abrir as contas, né, ver o que a cidade está devendo, o que é legal, né, transparência nos contratos, porque é isso. Falta vontade, não falta dinheiro, né? E a gente acha que lutar contra esses 3 pautas é lutar contra o racismo, porque o nosso povo, a maior parte dos empregados são negros, a maior parte da juventude que morre também é negra. E queria só terminar falando, né, do jornal A Verdade, que também está denunciando esse alto custo de vida, esses despejos, e pelo qual a 80-100, Frente Negra Antirracista, se propõe a lutar contra o desemprego, contra a violência do Estado e contra o racismo. Muito obrigado. Bem, como nós combinamos, né? Deixa eu ficar em pé agora também, porque... Aliás, é o único candidato a prefeito que está presente hoje. Então, a gente convida... Está enroscado o fio aqui. A gente convida para fazer uso da palavra o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, pelo Partido Social Libertário, Socialista Libertador, Libertário. Pelo PSOL, Guilherme Boulos, a palavra é sua. Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimentar as candidatas, candidatos, os moradores e lideranças aqui da região. Cumprimentar Padre Ticão e agradecer, Ticão, pela abertura do espaço, mais uma vez, por essa postura de fazer o debate democrático aqui na Zona Leste, aqui em Ermelino. Cumprimentar Valdir, professor, e em nome dele, em teu nome, Valdir, todos os nossos colegas, professores, que têm que ser homenageados não só no dia 15 de outubro. Tem que ter uma homenagem permanente com política pública para a educação nessa cidade, com valorização salarial, com plano de carreira. Olha, gente, nós estamos aqui no coração da Zona Leste que está abandonada. O governo atual na cidade de São Paulo abandonou a região leste. A pandemia foi expressão disso. A Zona Leste, vocês sabem, tem 4 milhões de habitantes. Outro dia eu vi o Ticão falando, quando vim aqui num bate-papo, que é usada como pesqueiro em véspera de eleição, mas de gente que não se compromete com a região. Isso ficou muito claro na pandemia. Sapopemba é o bairro que mais morreu gente por coronavírus na cidade. A Zona Leste é a região onde mais morreu gente por coronavírus na cidade. E não teve um hospital de campanha aqui. Nenhum. Não teve uma reabertura de hospital aqui na Zona Leste. Então, é importante estabelecer aqui esse compromisso, a começar, aliás, por relembrar a nossa querida e sempre prefeita Luísa Erundina, a melhor prefeita de São Paulo e a melhor prefeita para a Zona Leste, que fez muito e deixou um legado incrível aqui nessa região. Eu vou aos pontos, porque eu vi que o Valdir tá brabo aí na vara do tempo, para eu conseguir falar dessas questões tão importantes que foram levantadas aqui pelo Ticão, pelo Valdir e pelo todo o pessoal da paróquia. A primeira é a renda solidária, é assim que a gente tem chamado. Olha, esse é um debate que algumas pessoas, de maneira oportunista, têm puxado agora. Eu vi o candidato do Bolsonaro aqui em São Paulo,
que está falando em auxílio. Ele votou contra prorrogar os R$600. No programa de governo dele não tem uma palavra sobre renda básica e sobre auxílio em São Paulo. Agora parece que virou moda, todo mundo está falando. A nossa luta em relação a isso é muito antiga. É uma luta histórica e, aliás, no mundo todo, esse debate está acontecendo hoje puxado pela pandemia. O mundo acordou da necessidade de ter um apoio, um auxílio para trabalhadores que estão desempregados, que são milhões, centenas de milhões ao redor do planeta. São Paulo é uma das capitais do desemprego. Nós estamos chegando a 1 milhão de desempregados na nossa cidade. A pandemia da Covid, a gente espera que passe o quanto antes, tendo uma vacina, mas se não tiver uma prefeitura comprometida com o povo, vai passar a pandemia do coronavírus e vai vir a pandemia do desemprego na nossa cidade. Vai vir a pandemia da miséria. E na cidade mais rica do Brasil e da América Latina, ainda tem gente que revira comida do lixo para poder comer. Numa cidade em que tem pujança, tem Avenida Paulista, tem Faria Lima, tem Bolsa de Valores, tem 25 mil pessoas morando na rua. Por isso a renda solidária é uma necessidade humana. A gente desenvolveu um programa, Valdir, eu não vou detalhar aqui até pelo tempo, mas que vai atender 1 milhão de famílias na cidade de São Paulo. 3 milhões de pessoas, e eu tenho a certeza, até pela situação social, muitas delas na Zona Leste. Priorizando mãe solo, priorizando as famílias mais vulneráveis que estão em extrema pobreza, priorizando os fundões da cidade. Um valor que, num primeiro momento, é óbvio que o nosso objetivo é poder ampliar, chegar a um salário mínimo é algo ideal, mas, num primeiro momento, vai variar entre R$200 e R$400, complementando os programas federais que já existem. Então, isso é o que vai vir apenas da Prefeitura de São Paulo. Entre R$200 e R$400, com um orçamento de 3 bilhões ao ano, que cabe perfeitamente no orçamento da Prefeitura. E tem gente que gosta de atacar, de criticar, dizer, vai dar dinheiro, isso não dá nada. As pessoas às vezes não entendem que quem recebe ali, hoje os 600, quem vai receber os nossos 400 a partir do ano que vem, vai gastar isso ali no mercadinho do bairro, vai gastar isso na feira, vai gastar isso no açougue, vai gastar isso na manicure. E esse dinheiro vai ativar a economia do bairro e vai gerar mais emprego. Esse dinheiro vai circular na região e vai fazer com que os bairros da periferia de São Paulo também prosperem. Por isso a renda solidária é uma prioridade. Em relação à universidade, Valdir, que você levantou, o nosso compromisso completo no novo campus, agora o campus da Universidade Federal, nós temos já o da USP, foi uma conquista que vocês participaram de maneira muito ativa, um papel proeminente do Padre Ticão e de todo o movimento que vocês construíram. E o campus de uma universidade federal tem que ser defesa da prefeitura. Eu, como prefeito de São Paulo, ano que vem, vou para Brasília brigar para que tenha esse campus, né? Mesmo sabendo que nós temos um governo, que é um governo federal, que está de costas para a maioria do povo, a Prefeitura de São Paulo tem força. E nós vamos usar a força política da Prefeitura de São Paulo para dialogar com os parlamentares, para dialogar com o governo federal, para tentar trazer o campus da Unifesp, confirmar e botar ele para funcionar. Mas não basta isso. E já essa é uma proposta que tem a ver com educação, mas tem a ver com saúde também. Vocês sabem, e a pandemia mostrou isso muito bem, que um dos grandes problemas de saúde pública nas periferias de São Paulo é falta de médico. A cidade tem médico, mas os médicos não querem vir para as regiões periféricas para trabalhar. Às vezes por falta de estímulo, às vezes porque tem medo, às vezes porque tem um salário melhor nas regiões centrais ou no setor privado de planos de saúde. Nós vamos criar um programa que, além de fazer concurso público direcionado para trazer médico para as UBSs, nós vamos fazer uma faculdade de medicina municipal com campus na periferia da cidade para formar médicos das periferias, formar médico de Ermelino, formar médico de São Miguel, de Guaianazes, de Cidade Tiradentes, lá na Zona Sul do Jardim Ângela, do Capão Redondo. Porque se a gente forma médico aqui, isso inclusive é uma forma de garantir que
os filhos da periferia possam também trabalhar aqui, né, e assumir o seu compromisso social com a região que o formou. É claro, um curso de medicina demora 6 anos. Isso é uma proposta que não é no nosso primeiro mandato que vai estar gente formada já. Mas essa é uma proposta que ajuda a resolver o problema no médio prazo. E para terminar, o último ponto, a parte da saúde, Valdir, a saúde pública e a importância do SUS nunca foi tão evidente como agora. Vocês viram que o país capitalista mais rico do mundo é o país com o maior número de mortes por coronavírus. Por quê? Se tem tanto dinheiro, se tem tanta infraestrutura, como é que não conseguiu proteger seu povo? Porque nos Estados Unidos não existe um SUS. Porque nos Estados Unidos só é atendido quem tem dinheiro para pagar. É por isso que a pandemia atingiu de maneira tão mais brutal lá, um país com tanta riqueza. Aqui, nós somos o segundo em número de mortes pela irresponsabilidade de um governo que disse que era gripezinha, que não era coveiro, que disse daí da morte das pessoas, que caçoou, zombou da vida do povo brasileiro. Agora, se não tivesse o SUS, eu não consigo imaginar o tamanho da tragédia, o quanto ela seria maior no nosso país. Agora, a gente não pode só chegar um dia, ir na janela e bater palma para o profissional de saúde. Isso é importante, é uma valorização, mas nós temos que ser coerentes com isso na política e garantir mais investimento para a saúde pública, valorização desses profissionais com gestão direta, Valdir. As OSs drenam o dinheiro público na saúde. Nós vamos fazer um processo de transição, abrir concurso público para médico profissional de saúde e retomar a gestão direta na ponta, UBS, UPAs, AMAs e hospitais municipais. Isso é fundamental. Investir em saúde preventiva, como a carta de vocês diz muito bem. Saúde não começa quando alguém vai para um pronto-socorro com alguma dor. Saúde não começa lá no especialista, no exame, no raio-x, na tomografia. Saúde começa no saneamento básico. Saúde começa tratando esgoto e garantindo água de qualidade para todo mundo na sua torneira. Saúde começa com condições de moradia adequada, com condições de alimentação adequada, e nós estamos com um projeto ousado, Valdir, que é pegar 1/3, não sei se vocês sabem, isso é do plano diretor, 1/3 da área de São Paulo é rural. Pouca gente sabe disso, porque a gente não consegue imaginar nessas cidades que você só vê arranha-céu e cimento para todo lado. 1/3 é rural. Uma parte aqui na leste. São Mateus, Cidade de Tiradentes. A parte maior no extremo sul, em Marcilac e Parelheiros. Nós vamos estimular a agricultura familiar orgânica e retomar o projeto da Erundina de sacolões nas periferias, com alimento orgânico e mais saudável para todo mundo. Fazer restaurantes populares nos bairros mais carentes das cidades com alimento saudável. Botar alimento saudável e não ração, aquela vergonha do Dória, na merenda escolar das nossas crianças nas escolas municipais. O orgânico não pode ser gourmet. O orgânico tem que ser popularizado para todo mundo na cidade. Aí, comendo alimentos sem veneno, cuidando do saneamento, cuidando da moradia, capacitando as equipes de saúde da família, aí nós vamos conseguir tratar a saúde num outro padrão na cidade de São Paulo. E o nosso compromisso é justamente esse. Eu quero terminar, já que o Valdir ainda não me deu a estocada aqui do tempo, eu quero terminar apenas dizendo o seguinte, gente. A eleição desse ano, ela é um momento histórico e decisivo para a cidade de São Paulo. Mais do que isso, para o nosso país. A gente vive numa crise sem precedentes, a maior crise da nossa geração, que é uma crise de saúde pública, mas também é uma crise política, de autoritarismo, de gente que fica falando em ditadura, em tortura. Essa eleição é a oportunidade da gente fazer da cidade de São Paulo um eixo de resistência, uma capital da democracia, uma capital da diversidade, uma capital do enfrentamento àqueles que fazem política com ódio, com intolerância. É isso que está em jogo nessa eleição. São Paulo é muito grande para a gente botar na prefeitura alguém que vai ser puxadinho do Palácio do Planalto.
São Paulo é muito grande para a gente botar na prefeitura alguém que vai ser puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. São Paulo não tem que eleger nem puxa-saco do Bolsonaro, nem puxa-saco do Dória. São Paulo tem que eleger alguém que possa liderar a cidade. Liderar a cidade, invertendo prioridades, governando com o povo, com participação popular e nas periferias. Eu tenho orgulho enorme de ter como minha companheira de chapa a melhor prefeita que essa cidade já teve. Uma mulher que fez isso na prática. Fez orçamento participativo, valorizou o serviço público. Uma mulher que inverteu prioridade e botou a periferia no centro das políticas. É isso que nós queremos fazer de novo 30 anos depois. E quem se lembra, eu era muito menino, o Valdir também. O Ticão não sei nem se tinha nascido, mas não sei quem se lembra, em 1988, quando olhavam Perundina e diziam, mulher, nordestina, assistente social, nunca que essa mulher vai governar São Paulo. Ninguém acreditava. Ela estava lá quarto das pesquisas e tal. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Passou o Serra, passou o Maluf e foi eleita a primeira mulher a governar a cidade de São Paulo e foi a melhor prefeita. Essa virada de 30 anos atrás, nós vamos fazer de novo agora. Nós vamos fazer novamente, eu não sei se vocês viram, hoje saiu a pesquisa Ibope, agora, mesmo a gente tendo lá 17 segundinhos na televisão, mesmo eles tendo cancelando o debate, nós crescemos mais 2 pontos, né? E vamos virar esse jogo, vamos caminhar para ir para o segundo turno, dia 15 de novembro, e ganhar essa eleição. Obrigado, gente. Obrigado, Valdir. Obrigado, Ticão. Um abraço a todos e tamo junto. Poder popular. Bem, Guilherme, obrigado. Tem lá o compromisso para você assinar. Eu quero agradecer a Júlia por toda a atenção que deu a gente lá com a agenda do Guilherme, tá bom? Estamos aqui à disposição. E agora, então, vamos continuar, não é? E eu chamo para... lembrando novamente, o pessoal me pediu de novo, para vocês ficarem mais no meio aqui. O Guilherme ficou no meio aqui, ficou legal a imagem, tá? E tem gente indo muito para o lado e quase não pega na transmissão. Vamos lá. Próximo candidato, nós temos mais alguns para fazer uso da palavra. O candidato Zé Nildo, também do PSOL. Cadê o Zé Nildo? Está ali. Tudo bom, menino? Obrigado, professor Valdir, Padre Ticão e todos e todas aqui. Eu quero começar falando da normalidade. É muito comum a gente normalizar, por exemplo, a demora que a gente tem para ser atendido no hospital. A gente normaliza o mais de R$4 que a gente paga no transporte, o transporte lotado. A gente normaliza, muitas vezes, a escola como acesso, ou como a falta de acesso, ou ainda como a internet que não chega às nossas crianças, aos nossos adolescentes. E nós vamos normalizando muito isso. O grande problema da gente normalizar tudo isso é a gente normalizar também a política. A gente normaliza sempre o velho jeito de ser política. Todo mundo imagina normalmente um homem hétero, branco, mais velho, como figura representativa, ou ainda desejando encontrar um tal Messias, pode ser até um trocadilho, como para a solução das nossas vidas. Eu, Zé Nildo, um paraibano que veio crescer na cidade de São Mateus, junto com outras pessoas que estão aqui, que fazem parte do coletivo Direito para Quem, nós queremos destruir essa lógica dessa normalização da desigualdade, da injustiça social. Nós queremos então provocar que é possível fazer mudança quando o povo, quando a periferia, quando a juventude se coloca como protagonista desse espaço. E aí já respondendo as perguntas que nos é feita. Em relação à educação, a educação inteira no Brasil sempre foi pensada a educação para adulto.
A educação nunca foi pensada a partir da visão da criança e do adolescente ou do jovem. Sempre foi pensada na questão do capital, na questão mercantil, na questão de produzir alguém para ser adulto, na verdade para trabalhar, muitas vezes contra a sua vontade. É muito comum a gente ver cursinhos específicos que eles encaminham para a periferia e o jovem não tem o direito de escolher qual é realmente a sua profissão, a sua arte ou aquilo que ele quer estudar, porque não é dada essa oportunidade, porque se normaliza aqui que periferia tem que se contentar com um tipo de curso e os ricos faz medicina, direito, jornalismo e tudo mais. É esta lógica, esta normalidade que a gente quer desconstruir, porque isso não pode ser normal. Essa desigualdade não pode ser normal. Não pode ser normal a pessoa ter condições financeiras na cidade de São Paulo e vai lá no convênio médico e passa por um médico em uma semana e o povo pobre da periferia demora 6 meses para marcar uma consulta. Isso não pode ser normal. Então, defender o Sistema Único de Saúde é ser contrário a qualquer forma de privatização e garantir o Sistema Único de Saúde de qualidade na ponta. E como o Guilherme Bolo disse, temos que priorizar médicos na periferia, que também é uma outra visão, né? Você não tem médico negro na periferia, né? Por quê? São médicos, normalmente, essa normalização de classe alta, rica. E o outro ponto é o ponto da renda. Nós vivemos uma cidade, a cidade a mais rica da América Latina, entretanto é a mais desigual. E aí você tem 1% da população extremamente rica, que tem todas as condições, e temos mais de 25 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Nós não podemos achar que isso é normal. Não podemos dormir acreditando que isto é normal. Para desconstruir isso, é preciso, então, que a gente... Eu costumo dizer, nós do coletivo costumamos falar, isso não é cristão. Aceitar essa desigualdade não é cristão. Então, nosso desafio, o desafio do direito para quem? É ocupar um espaço de forma coletiva para que o mandato possa construir junto e não agendar, não guardar um momento para falar com as pessoas, mas estar junto com as pessoas para reduzir, para combater a desigualdade, porque nós acreditamos que é possível amar, chegar e fazer. Zé Nildo com o coletivo Direito para Quem, 50456. Boa noite a todos. Nós gostaríamos de chamar agora a candidata do PSL, Ivone Gressens. Boa noite, Valdir. Tá bom. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Padre Ticão. E muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Ivone Gressens e, para deixar claro, vereador, o meu trabalho vai ser a voz do povo da Zona Leste, no meu bairro. Eu sou moradora do Hermelino Matarazzo e não é construir o SUS, fazer faculdade, construir nada, é ser a voz do povo para o prefeito, levar os problemas do bairro para o prefeito. É por isso que o meu projeto é colocar subvereadores, porque eu não acredito e não funciona um vereador lá sentado, que não sabe nem o que acontece aqui na Zona Leste. Ele dá conta de todos os problemas, ele não mora aqui, quem mora aqui somos nós. É muito grande, aqui tem 4 milhões de pessoas, praticamente a metade de São Paulo está aqui. Somos desprezados, porque somos a classe baixa, que ganha bem pouco, sem emprego, e os ricos cada vez mais ricos, e aquilo, né? O pobre cada vez mais pobre. Mas, quanto ao SUS, lógico que seria implantar a saúde preventiva, porque se você toma uma boa qualidade de água, de comida, se você tem... é ensinado a se alimentar bem, é evidente que você terá uma saúde bem melhor, e essa máfia dos remédios, que a intenção deles é cada vez mais ficar ricos, vendendo remédios, é ter todo mundo ficar doente mesmo, não ia prevalecer.
educativo e preventivo. E natural, claro. Eu mesma faço uso disso. Aprendi até com o padre Ticão, né, Ticão? Enfim, do transporte. Transporte é só colocar as vans de volta, que tiraram tudo. Isso ia melhorar 100%. É uma máfia também. Na verdade, todos esses problemas, a faculdade, um país que não investe em jovens, é como está escrito ali, está condenado. Está condenado. O futuro dele está condenado. Então, na verdade, tem que ter mesmo. Mas como que resolver esse problema, sendo eu vereadora, é nos unir, é pedir para Deus, para abrir as portas mesmo da mente das pessoas, para que saibam em quem votar, que vereador, o que ele faz, e a união realmente faz a força. É nós da Zona Leste todos nos unir mesmo e para a batalha. Hoje tem as redes sociais, até no SUS pode ser implantado telemedicina. Está tudo avançado. É coisa simples de se resolver e pode ser resolvida. Telemedicina. Ok, Valdir. Tá. Telemedicina, comida natural, tudo de melhor. Mas isso daí é aprendizado, é ensinar realmente. Porque nós não aprendemos isso e não interessa para eles também que a gente aprende. Para os ricos, para os marajás, né? Não interessa isso para ninguém. E nós temos que focar nisso, mas, sinceramente, a união mesmo da Zona Leste, nós temos redes sociais hoje em dia, a gente não pode se calar. Se nos unirmos mesmo num só propósito, e um cuidar do outro, ajudando nisso, com certeza a gente consegue, se nós somos a metade de São Paulo. Por que a gente está aqui? Porque não levanta a voz, não se une. Essa que é a real. Eu acredito nisso. Eu vou concluir a pedido do Valdir. E meu nome é Ivone Gressens, 17717. E pensa bem, subvereadores. Isso vai ajudar muito. Quem pode ser? É os próprios líderes comunitários, porque você que sabe o que teu bairro precisa, não quem está lá. Fiquem com Deus e muito obrigada. Obrigada, Valdir. Eu chamo agora o candidato pelo Partido Comunista do Brasil, Luiz França. Tá devagar o rapaz, hein? Nossa Senhora. Melhoras, Luiz. Boa noite. Eu sou Luiz França, nascido, criado, procriado, avançado na Zona Leste, aqui é Emiliano Matarazzo, venho dos movimentos sociais, e quando o Valdir coloca a luta da Universidade Federal como estando parado, eu sou muito grato, porque posso dizer que foi um dos grandes articuladores da vinda e da conquista da Universidade Federal aqui na Zona Leste. Foi uma luta durante vários anos, vários abraços, várias manifestações, muitas idas a Brasília, e a gente conquistou. E aí eu peço perdão por discordar de um amigo que falou aqui antes, que não é questão ideológica, que não tem trancamento, é questão ideológica sim, porque esse governo federal cortou, está continuando o pacto de 20 anos de congelamento dos recursos sociais, educação, saúde, assistência social, e eles não vão fazer nada para o povo ter acesso à educação e saúde de qualidade. Então a gente tem que lutar novamente para reconquistar a vida da Universidade Federal aqui. O que eu vou propor aqui é uma frente parlamentar. Vou estar falando com o deputado federal Orlando Silva, que é candidato a prefeito, para que ele articule, junto com outros parlamentares de esquerda, principalmente, uma frente parlamentar para que a gente converse com Maia e, através do Congresso, talvez conquiste a abertura dos recursos possíveis para a universidade. Quanto à questão da saúde, gente, eu sou fã incondicional da questão que o Ticão traz aqui, da medicina natural preventiva. Eu acho que tem que ser implantadas em todas as UBSs, e isso também é um papel do vereador defender. A implantação de toda a medicina natural, integral, dentro das UBSs. Tem que ser norma, tem que ser lei aqui em São Paulo. Por último, quanto à renda cidadã,
já vem, como o Boulos mesmo falou aqui, vem de anos, o Suplicy também lançou uma renda, né, nesse sentido. O que eu posso dizer é o seguinte: enquanto a gente não se preocupar com os mais sofrem, a gente não muda a questão da nossa vida na cidade. Enquanto toda a cidade não estiver bem, não pode dizer que alguns vão estar bem se outros estão mal. Então a gente tem que lutar por todos, por uma sociedade, uma cidade mais humana e mais solidária. O ato de ser solidário hoje é até um ato egoísta. A gente tem que pensar em ser solidário porque vai fazer bem a nós mesmos. E nesse sentido que a gente tem que lutar por uma cidade melhor, mais direitos, mais conquistas. Vamos estar juntos na defesa da Zona Leste, na saúde, na educação, na segurança, em tudo que tiver que ser tratado com mais rigor, mais empenho na defesa do nosso povo, junto com o deputado federal Orlando Silva, que é candidato a prefeito em São Paulo. Gente, era isso. Viva a Zona Leste. Detalhe, meu número é 65.000, Luiz França. Pelo bem da cidade de São Paulo, pelo bem do Brasil, a gente começa por aqui, né, gente? Tudo bom para vocês? Boa noite. Obrigado, Ticão. Obrigado, Valdir. Obrigado, Luiz. Eu quero informar a todos que nós estamos dentro do nosso tempo, o nosso teto é 9h30, nós não vamos nem chegar até 9h30, tá bom, gente? Eu convido agora para fazer uso da palavra e lembrando a todos que o chapéu continua vazio. Não se esqueçam, viu? O chapéu está vazio. Eu chamo a candidata do Avante, Anair Moura. Cadê a Anair? Ivair, desculpa, eu misturei as bolas aqui. Onde é que está? Perdão, Ivair. É que eu li mal aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Ivair Moro, candidato a vereador. Meu número é 70610. Por acaso não dê tempo de eu falar para vocês no final. Bom, vou começar pelo tema do renda básica, né? Eu levo em consideração que as atribuições dos vereadores de São Paulo não abarcam, não tem poder, muito poder para interagir sobre esse tema. Eu acredito que é mais um tema do governo federal, mas eu defendo qualquer prefeito que implantar um projeto de renda básica na cidade de São Paulo, eu vou estar junto. Eu preciso estar do lado dele porque eu defendo isso. O meu partido Avante também, tá? Foi consultado e eles me deram esse posicionamento. O Sistema Único de Saúde, a defesa do SUS é a minha bandeira. Eu sou funcionário público, trabalho no hospital de Itaquera, o famoso Planalto, né? E vou defender essa bandeira para a população e para a cidade de São Paulo. Eu vou lutar para acabar com os projetos de sucateamento da saúde, atualmente em vigor pelo governo Covas. Isso é uma estratégia proposital para ter uma desculpa de repassar às OS o poder e o controle da saúde pública. Revisar as carreiras dos servidores públicos, e nesse caso, os servidores da saúde. Eles precisam ser valorizados, gente. Eles cuidaram de muita gente. Fazer mais concursos públicos, e aqui eu preciso registrar uma coisa, que foi extremamente irresponsável da parte da prefeitura não convocar os profissionais de saúde aprovados em concurso ainda vigente numa pandemia. E acredito que isso agravou e muito o número de óbitos na cidade de São Paulo. É visto que a prefeitura pode gastar até 40% da arrecadação na folha dos servidores e está desembolsando cerca de 31%. Ou seja, era emergencialmente possível ele convocar esses funcionários que estão em concurso vigente, esses médicos, para prestar serviço à população, e não fez. O governo não fez. Eu vou fiscalizar onde foi parar o restante, esses 9% restante, que eu acredito que sejam uns 8 bilhões de reais. Eu vou revisar os contratos da OAS. É preciso, pois a conta não fecha, gente. Tomando o exemplo, o profissional médico de uma OAS, ele começa a carreira dele inicialmente com um salário de R$ 12.700 aproximadamente. Se contar os benefícios, os impostos que paga, vou colocar mais uns 7.200, arredondar para R$ 20 mil.
o salário de um médico começando por uma OS. E, às vezes, esses médicos chegam nos hospitais de periferia e, por se sentirem inseguros, dão as costas e vão embora. E esses hospitais, que dividem essa administração com as OS, são obrigados a chamar servidores públicos, com salários iniciais de 7.200, médico com salário inicial de 7.200 concursado, para cobrir esses funcionários de OS que não querem trabalhar. Eu vou revisar esses contratos. Não dá para entender e não é justificado. Eu vou fazer um maior gerenciamento do dinheiro público. As OS pagam muito para servidores, para funcionários, e muito pouco para servidores. A Universidade Federal é uma luta que eu defendo, mas a gente não pode só focar nisso. Eu tenho uma vontade imensa de trazer para São Miguel Paulista uma ETEC, porque eu acredito que um dos bairros mais antigos da cidade, não tendo curso técnico, é uma vergonha para a gente. E também a FATEC, né? A FATEC tem que vir para o Fundão. Chegou em Itaquera e parou, isso é inadmissível. A educação é um ponto muito forte que eu vou defender. Obrigado a todos e obrigado pelo esse tempo comigo. Obrigado. 70-610. Eu chamo agora o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Douglas Samuel. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Douglas Samuel Fonseca, eu sou da bancada Frente Democrática, um mandato coletivo no Partido dos Trabalhadores. Primeiramente, agradecer esse espaço democrático, esse espaço de resistência. Lembrar também que em 2019, desse espaço, nós fizemos um projeto chamado Projeto Redigir, que era um projeto de educação popular. Teve um resultado muito interessante. Alguns alunos ingressaram na Universidade de São Paulo. Também teve espaço com os trabalhadores haitianos aqui. Então, quando a gente pensa em uma educação antirracista, há necessidade de se pensar, né, as microáfricas na cidade de São Paulo, nas periferias, com os estrangeiros. Do ponto de vista do programa, nós defendemos, sim, a expansão do curso da Unifesp, outros cursos, além de geografia, curso de história, curso de filosofia, de letras. No entanto, nós temos uma defesa concreta, que é a construção de uma universidade municipal na cidade de São Paulo, com curso de medicina, engenharia, direito e o principal que nós não temos em São Paulo, um curso de serviço social público. Só tem na Unesp, né? Nós não temos na USP, não tem na Unicamp. Então, acho que é importante pensar essa discussão de uma universidade municipal com o nosso patrono da educação, Paulo Freire. Então, essa é a primeira bandeira nossa, né, da bancada Frente Democrática. Do ponto de vista do auxílio emergencial, renda básica, não há um desacordo. Há um caixa de 20 bilhões, né, dinheiro parado. Por que não fazer desse caixa de 20 bilhões um auxílio municipal emergencial? E o terceiro ponto, que é a saúde, a defesa do SUS. Antes de 88 não tinha SUS, gente. É isso que eles querem, né? Esse retorno do pântano da direita é destruir as políticas públicas. É destruir 88, as conquistas sociais, o acesso à universidade, à USP, à Unifesp, as bolsas na PUC. A periferia está viva, faz sarau, faz slam, monta cursinho popular. Esse é um projeto, é uma disputa que está colocado. Disputa colocada também com o movimento sindical, né? É necessário fazer esse trabalho de base. Então, nós nunca saímos da base. Começa por aí. Ingressamos na PUC, na USP, na Unesp e estamos aí. Não saímos da base. Esse é o mandato da bancada Frente Democrática, 13083. Meu nome é Douglas, não estou sozinho. Estou com outros veteranos, o Tassiano Anselmo, Rafaela, Rejane e Rosângela. E para finalizar, nós temos aqui um hospital parado. Reabertura já do Hospital Menino Jesus, não as OS. Então, nós temos essa discussão. Reabertura já do Hospital Menino Jesus. E não paramos também. Fizemos um ato em frente ao hospital, entregamos uma carta, uma ação popular para o Ministério Público, recebemos um e-mail resposta do Edson Aparecido, que falou que até o mês de agosto o hospital estaria funcionando, e o hospital está parado, só pintar o muro. Então, bancada Frente Democrática, 13083. Valeu, pessoal. Obrigado, Douglas. Eu chamo... uma notícia aqui. Confirmaram para mim, aqui presente, nós tivemos um público que chegou a 112 pessoas, nós estamos agora com uma média de 70, e sintonizados conosco, 1.019 pessoas. Tá bom? Então, foi muito bom.
Eu chamo agora para fazer uso da palavra o candidato do PSOL, Tony Zagato. Cadê o Zagoto? É Zagoto ou Zagato? Zagato, então bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. É um prazer, uma honra estar aqui na paróquia e estar de volta. Eu sou morador, cresci até os 25 anos na Vila Prudente, na Zona Leste, e vivi e continuo vivendo a realidade porque a minha chefe mora aqui em Hermelino Matarazzo e eu tenho uma luta irmã, que é a luta pela reabertura do Hospital Sorocabana, que eu travo há muito tempo, há 2 anos pelo menos, com um movimento na Zona Oeste, na Pompeia, na Lapa, e que é uma luta que tem tudo a ver com a luta aqui do Hermelino, com a reabertura do Hospital Menino Jesus, né? O desmonte que o SUS vem vindo é um projeto. O desmonte que ele vem sendo feito é para entregar a saúde para as organizações privadas, as mesmas que desviaram dinheiro público do SUS e levaram ao fechamento do Sorocabana, levaram ao fechamento de diversos hospitais e levam ao fechamento das UBSs também, porque essas organizações não visam a vida, visam o lucro. Quando elas colocam o lucro acima da vida, significa que as vidas mais vulneráveis estão sofrendo e estão sendo perdidas. 150 mil mortes não deveria ser natural em nenhum lugar do planeta. Só que essas mortes também, embora tenham se acelerado agora na pandemia, também aconteceram e acontecem pelo racismo, pelo machismo, pela LGBTfobia, todos os dias em todas as cidades do Brasil e aqui na cidade de São Paulo. Então, quando eu venho aqui, eu tenho um compromisso que eu acho que é um fator comum, que eu vi em toda a carta compromisso daqui para as candidaturas da plenária da Zona Leste, que é uma necessidade urgente da gente democratizar o poder e o dinheiro. Porque não há como, numa cidade que tem 12 milhões de habitantes, que é maior que Portugal em população, o poder esteja concentrado no prefeito e em 55 vereadoras e vereadores. Não é possível, nunca vai dar certo, nunca deu certo. O poder precisa estar nos conselhos, que são a forma de exercer a democracia direta, com referendos, com plebiscitos, para que, se a UBS vai ter gestão terceirizada, isso tenha que ser decidido nos usuários das UBS, pelos trabalhadores das UBS. Porque se eles decidem contrário, não pode terceirizar. Porque são eles que são afetados, são as pessoas que usam as UBS. A minha UBS de referência foi terceirizada e já está sofrendo as consequências, porque ela tinha grupos de práticas integrativas para idosos e idosas, grupos de práticas de saúde preventiva para jovens, com terapia, com psicólogos, com dentistas. E se a gente começa a terceirizar tudo, o que resta de uma cidade? A cidade é o espaço público. Não é o espaço privado. O espaço privado é o shopping. E o shopping não serve a todos, só serve a quem pode consumir. Para dar objetividade maior em termos das propostas, para além do compromisso inesgotável da defesa do SUS, da reabertura dos hospitais, das UBSs, em termos de geração de renda. Eu estudei um projeto que já foi premiado quando eu fiz o mestrado, que é o projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios, que capacita jovens em situação de vulnerabilidade psicossocial e que já foi premiado na ONU. Para quê? Para trabalhar com imóveis existentes, com a preservação deles, porque nós temos 40 mil imóveis abandonados que estão caindo aos pedaços e gente faltando moradia, sem moradia. Creche faltando terreno, quando tem um monte de imóvel abandonado, e que esses imóveis podem ser restaurados, recuperados por esse e gerando renda e emprego. Por último, como vocês veem aqui na minha camiseta, todos nós somos pedestres, todos. Não importa se usa bicicleta, se usamos o transporte público, somos pedestres. E essa cidade tem que ser com calçadas e a tarifa zero, para a gente exercer o direito de ir e vir, independente de poder pagar. Obrigado. Obrigado, Tony. Antes de eu chamar o próximo candidato, eu quero informar que nós acabamos de receber a confirmação de presença para a próxima plenária do candidato a prefeito pelo PCO, Antônio Carlos, que estará aqui com a gente na próxima quinta-feira.
Os demais a gente espera que confirme durante a semana. Chamo agora para fazer uso da palavra a candidata do PSOL, Simone Nascimento. Tudo bem, Simone? Boa noite, gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite do professor Valdir, Padre Ticão, dar boa noite para todas e todos. Eu sou a Simone Nascimento, eu tenho 28 anos, eu sou militante do PSOL desde 2014 e faço parte do Movimento Negro Unificado, que é uma das entidades mais antigas do movimento negro brasileiro, que nasceu denunciando a violência racial e o racismo estrutural do nosso país. Eu queria dizer que eu estou candidata a vereadora porque, como disse Conceição Evaristo, sobre os tempos sombrios que a gente vive, que é uma poeta, uma escritora brasileira, que demorou muitos anos para ser reconhecida, que eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E ter uma jovem negra viva, candidata a vereadora, em uma das cidades mais ricas da América Latina, é ousado e é um manifesto de que nós estamos vivos e vamos lutar pelas nossas vidas. E lutar pelas nossas vidas é lutar pelo pleno direito das máximas potencialidades da juventude negra. Então, eu queria saudar a comunidade aqui da Zona Leste, no ponto 10, que diz que as metas são para e com a juventude. Porque isso é um desafio, isso é uma ousadia no Estado que mata todo dia a juventude negra. No Brasil, que mata um jovem negro a cada 23 minutos, como está dito aqui. Na cidade de São Paulo, que matou o Juan e o Gabriel, no Jardim Elba, aqui na Zona Leste, durante a pandemia do coronavírus. São vários temas centrais para mim. Temas, todos eles, que versam sobre a necessidade da gente combater o racismo. Porque pensar política antirracista para a cidade de São Paulo é pensar cada área de direito social. Mas quando a gente está falando da juventude, é pensar que no lugar da morte, da bala policial e da omissão, a gente precisa pensar a educação de qualidade. A gente precisa pensar o fim da criminalização. A gente precisa pensar o direito à cultura. E pensar direito à cultura, a lazer, a educação, é pensar num orçamento que contemple a concretização desses direitos. É a gente pensar que um vereador precisa estar lá lutando pela ampliação do orçamento para o aparelho de cultura, para a educação de São Paulo, saúde, lutando para que a GCM tenha um outro papel, que não seja o papel do baculejo no sarau, no slam, na roda do hip hop, matando a nossa juventude no funk. A gente precisa pensar uma cidade que valorize a vida da juventude negra, porque nós, povo negro, somos a maioria do país. E quando eles assassinam as nossas vidas jovens, eles estão eliminando a população negra do Brasil e perpetuando um projeto de séculos e séculos da nossa nação. Nessa cidade, a cidade mais contaminada do coronavírus no Brasil, a segunda mais contaminada do mundo, é ousado a gente apresentar um programa popular, vindo das periferias, que vai defender a vida, mas a defender a vida no sentido de acessar os direitos sociais e também dizer não ao projeto de morte do Estado. Isso passa pela defesa concreta da vida da juventude periférica. É por isso que a nossa candidatura é um manifesto de rebeldia, de uma jovem que entrou na universidade, que foi praunista, que lutou por assistência estudantil e que a única coisa que vai prometer é, se ter um mandato, lutar ao lado do movimento negro, lutar ao lado dos movimentos de periferia, para que a Câmara de Vereadores tenha um mandato com consciência negra e a serviço da luta do povo pobre e periférico da cidade de São Paulo. Sobretudo, nós sabemos que em cada uma das nossas quebradas existem centenas de pessoas, como as que estão aqui hoje, que conhecem os principais problemas, as principais soluções, mas não encontram espaço para legislar. E essa é a realidade da Câmara de Vereadores hoje, porque não há nenhuma mulher negra na Câmara de Vereadores. Ela não se parece comigo, não se parece com cada uma das mulheres negras que estão aqui. Não há juventude negra periférica comprometida com o projeto político do povo negro para o Brasil, que o MNU apresenta há 42 anos nesse país. E não vai haver democracia nesse país enquanto houver racismo. E esse é o comprometimento de luta de uma jovem que desde os 15 anos está ao lado do povo,
na construção de um projeto coletivo para a cidade e para o país. Estamos juntos, agradeço a escuta, muito obrigado pelo convite e vamos à luta. Bom, e com a fala da Simone, nós encerramos as falas de hoje, mas eu queria fazer um convite a vocês, não é? Para estarem conosco nas duas próximas plenárias, a próxima na quinta-feira, dia 22, e a última no dia 29, quando a gente pretende fazer um debate mais amplo na última plenária. Não me deu o nome, não me deu nada, Ana. Ele não... Tem mais alguém que não... Mas por que não se registrou lá na frente? Vem aqui falar então se tem mais um. Gente, o chapéu está aqui, ó. Viu? Chapéu tá... Põe o chapéu ali naquela mesa, quem sabe o pessoal fica mais animado. Põe lá. Cadê o Rubinho? Qual o nome? Rubinho? É do PCdoB. Então o Rubinho não foi chamado, não por nossa vontade, mas porque ele não se registrou lá na frente. Então nós não temos como saber. Gente, silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Nós temos uma última fala do Rubinho, ok? Boa noite a todos os pré-candidatos, todos os candidatos e candidatas. Pessoal, vocês sabem o que é CDC? Alguém de vocês já viu falar o que é CDC? Eu sou Rubinho do Povo, conhecido como Rubinho do Esporte. O nosso CDC hoje, o que acontece? Encontra hoje esse CDC, desculpa abaixar um pouquinho aqui, esse CDC que nós temos aqui na nossa querida, não só Zona Leste, como ela é espalhada, né, que onde tem a Secretaria de Esporte. Então, existe hoje uma diretoria que se acha dono desse espaço. E esse espaço vira um polo político, onde as crianças poderiam hoje estar desenvolvendo um lazer, poderia estar brincando, um espaço que todo mundo poderia usar. Ele é público, ele não é usado como deveria ser usado. Esse espaço hoje tem que pagar. Eu queria saber para onde está indo esse dinheiro. Que benefício está fazendo esse dinheiro? Então, por isso, a luta do Rubinho do Povo não só vai brigar pelo esporte, como a saúde, como vou lutar por outros benefícios. Mas a maior briga que eu vou lutar em benefício, que eu vejo hoje, há muitas crianças em caminho errado, onde deveria meu filho, o filho de cada um de vocês, ou até mesmo, eu já fui levar reportagem lá, que as crianças da periferia, periférica, ficam distante do CDC, aonde estão a criminalidade, usando as crianças, e nós, pai, estamos perdendo as crianças para o mundo da marginalidade e do crime. Então, gente, não esqueça, 65-640, Rubinho do Povo, sou do PCdoB e Orlando Silva para prefeito de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Rubinho. Tem mais algum candidato? Acho que não. Olha, gente, alguém perdeu um óculos aqui, ó. De quem é esse óculos? Se o proprietário ainda estiver presente, pega aqui com a gente. Se não, na próxima semana. Muito obrigado a todos, boa noite. Todos os candidatos estão convidados para retornarem das duas últimas plenárias. E eu gostaria, se possível, que na semana que vem a gente faz. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, viu? Até quinta-feira. Índio, obrigado por ter vindo.